Hello, student. Good morning. Aqui está a nossa avaliação de recuperação do primeiro bloco do segundo trimestre, nono A e nono B, da língua inglesa. Não esqueçam de colocar o nome. Tem aluno que entrega atividade sem nome. O professor não tem bola de cristal. Brincando, pessoal, mas é bom vocês colocarem o nome. Olha lá. A primeira questão vai falar assim que o termo English as a língua franca, o inglês como a língua franca, ELF, refers to a teaching, learning, and use of language as a common means of communication or contact language for speakers of different native languages. Então, tá falando aqui que o inglês como língua franca, o que é inglês como língua franca? Ele se refere a teaching. O que é teaching? Parece a palavra teacher. Então, tá falando sobre ensinar. Learn, que é aprender, e uso da língua inglesa, do inglês, como um meio comum. Meio significa um comum meio de comunicação. Ou língua de contato para diferentes falantes de outras línguas. Então, de acordo com o texto, de acordo com essa definição, o termo língua franca é correto afirmar que o quê? O inglês é uma língua internacional que possibilita a comunicação de pessoas de diferentes países? O inglês caracteriza-se como língua franca apenas pela quantidade de falantes. Está falando de quantidade de falantes aqui? Então, todos esses conteúdos você pode encontrar lá no Aula Paraná, ok, pessoal? Você vai estar lendo esse advertisement, que é um anúncio publicitário, e responder. Olha aqui, presta atenção na figura. Tem um bebê, a baby, e o pulmão dele está representando um pulmão preto. Por quê? You smoke. O que é smoke? Fumar. Você fuma. Your child smokes. Seu filho fuma. Então, tá falando aqui que pais que são fumantes, as crianças também são fumantes passivos. Então, o fumo, ele não faz mal só para quem fuma, mas para quem fica perto. Então, ele fala assim, take your smoke outside. Você vai fumar fora do ambiente da sua família, e você não, quem fuma, né? Péssimo hábito que pode estragar uma vida ou vidas. Que além de você poder contrair uma doença, você pode deixar doente quem você ama. Então, esse anúncio, ele vende o quê? A product, service, um serviço, ou an idea, uma ideia. Você vai marcar o que esse anúncio ele promove. Esse texto é engraçado por quê? Note aqui que o Garfield sempre fala em balões de pensamento, porque ele é um gato e as pessoas comunicam com a fala com ele. Lembrando da característica do Garfield, que ele é um gato irônico, ele é egoísta muitas vezes. Então, ele está falando sobre o quê? Ele tem uma question. O que é um question? Question. If I ate the ingredients separately. Então, ele quer comer alguns ingredientes separados. I would they form a lasagna in my stomach? Would formaria, né? Esse would aqui não tem significado sozinho. Esse would significa uria em português. É uma possibilidade, leria, por exemplo, I would read. Eu leria o livro. I would read a book. Eu leria. Quer dizer, eu iria. I would go to the mall. Eu iria para o shopping. Então, esse would é a possibilidade. Então, ele está falando assim. Would they form a lasagna in my stomach? Formariam uma lasanha no estômago? Então, ele pergunta, se eu comer os ingredientes separadamente, será que forma uma lasanha no meu estômago? Aí o dono dele fala bravo, né? Olha a expressão. Now, are we going to have for dinner? E o que nós vamos ter para janta, né? Dinner, para janta. Então ele está sendo egoísta, ele quer comer todos os ingredientes, formar uma lasanha na barriguinha dele e o que os outros vão comer. Então você vai responder o que é engraçado, por que é engraçado. Então a alternativa A ou B.
Você vai analisar aqui a estrutura da segunda condicional. Olha só como ela é formada. Eu coloquei até uma ilustração de como é formada aqui a segunda condicional, a estrutura frasal da segunda condicional. Depois assinale a alternativa que a estrutura da frase não atende à estrutura da segunda condicional. Por exemplo, a segunda condicional ela pode começar por aqui, ou então ela pode começar aqui e terminar com essa. Se eu tivesse a primeira, vai acontecer isso aqui. Eu posso também ter dessa forma aqui e depois a if por último. Pode começar com if ou pode terminar com if. Vão lá na aula Paraná que vocês vão entender melhor. A professora vai ensinar também. Aqui é só apenas uma revisão, uma pincelada aqui do que vai ter na prova de recuperação. Qualquer pergunta também que eu explico detalhadinho também no privado. If plus past simple. Então você vai ter o if, você vai ter o sujeito e o verbo no passado. Depois você vai ter uma vírgula, o sujeito, o would, mais um verbo que não precisa ser no passado, que não vai ser no passado. Então você vai marcar qual dessas aqui tem a mesma estrutura disso aqui. Tá fácil. Aqui temos a música, um trecho da música, Should I Stay or Should I Go? E responda sobre o verbo mudar o should. O verbo mudar o should, ele representa um conselho ou a possibilidade? Então, tá lá na aula Paraná. E eu já trabalhei com vocês o verbo mudar o should. If you leave home, wear a mask. Se você sair de casa, se você sairia de casa ou se você deve sair de casa. Então, qual é que completa, né? E se você deve sair de casa, você tem que sair de casa? Se você deve sair de casa, tem um desses dois aqui, vai indicar para você se você é um conselho, isso aqui, ou se é um dever. Você deve usar a máscara. É um dever. Então, qual dessas palavras aqui, should ou must, que é um dever, uma obrigação? Qual dos pronomes reflexivos completa as seguintes frases? Então, você vai ver aqui, ó, I, myself, quer dizer, mim mesmo, you, yourself, você mesmo, he, himself, ele mesmo, she, herself, ela mesma, itself, ela mesma, ourselves, nós mesmos, yourself com eles mesmos, né? E tem selves com eles mesmos, yourselves com vocês mesmos. Então, é um pronome reflexível, como por exemplo, eu vejo a mim mesmo no espelho. I see myself on the mirror. Então, você vai ver aqui, ó, I. É muito fácil. I was talking about, not about you. Então, I was talking, eu estava falando sobre mim mesmo. Como que é mim mesmo? Não tem I. O que eu vou colocar? Então, muito fácil. He hurt. Tá falando he. Então, você vai marcar qual aqui que vai. Tá falando aqui, a tourist attraction which is famous is the Cristo Redentor. Which a frase acima refers to? Ou qual frase acima se refere? Tá se referindo a quê? Você vai ler, você vai traduzir essa frase aqui, e vai falar assim. Tá se referindo a quê? Essa frase, esse which na frase. Ao Cristo Redentor ou tourist attraction? Women who were born in Qatar wear a long black cloak known as an abaya. Who, esse who aqui,
tá aqui na frase, esse who, nessa frase, refere-se aqui a women ou Qatar? Tá falando do que esse who? Então, você vai traduzir essas frases aqui, vai levar um tempinho? Vai. Mas você vai entender, esse which tá se referindo a quê? Esse which? A Cristo Redentor ou a atração turística? E esse who, nessa frase aqui, fazendo referência ao women, que são mulheres, ou ao Qatar, que é o lugar. Todas as explicações, você pode, olha a colher de chá que estou dando, hein? Você pode ver esse vídeo, assistir esse vídeo, tirar suas dúvidas e depois responder a prova. Olha, 50 pontos essa prova. Então, good luck. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Bye bye. God bless you.